Olá, alunos da primeira série do ensino médio do CPU, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo trimestre. Hoje nós vamos dar continuidade às ligações químicas. Nessa aula, especialmente vamos falar de ligações iônicas. Então, amiguinhos, vamos começar esse vídeo retomando a ideia de que tudo é feito pela combinação de átomos. Os átomos se combinam para formar tudo aquilo que a gente conhece como material. Então, sabe o açúcar? Aquele que você usa para adoçar o seu cafezinho? Então, o açúcar é feito de sacarose. E a sacarose é nada mais nada menos do que a combinação de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Esses átomos estão unidos por ligações do tipo covalentes. Já o troféu de campeão da Copa do Mundo da FIFA é feito de ouro. Vários átomos de ouro combinados aí. Como o ouro é um metal e só tem ouro nesse troféu, então essas ligações aqui, os átomos vão se unir por ligações do tipo metálicas. Já o sal de cozinha, o cloreto de sódio, aquele que a gente usa para temperar nossos alimentos, fazer um arrozinho, um feijãozinho. Então, o sal de cozinha, ele é feito de cloreto de sódio, ou seja, átomos de sódio combinados a átomos de cloro. E essa ligação é do tipo ligação iônica. Um outro exemplo também é a água oxigenada, conhecida comercialmente como peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, e são ligações aí, são dois átomos de hidrogênio ligados a dois átomos de oxigênio, formando aí a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que é feito por ligações do tipo covalência. Então, observa, cada material aí tem combinações diferentes e vão resultar em características diferentes. E a gente vai estudar um pouquinho hoje das ligações do tipo iônicas, as características, a nomenclatura e tudo mais. Vem comigo. Toda substância existente na Terra é formada pela combinação de elementos químicos, exceto os gases nobres, a família 18. Lembra lá da última família da tabela periódica? Eles não fazem ligações espontaneamente, a não ser em condições extremas no laboratório com tudo controlado. Mas na natureza, normalmente os gases nobres se mantêm isolados. Por isso que a gente chama de nobreza da tabela periódica. Bom, na aula passada, eu dei introdução à teoria do octeto. E eu disse para vocês que estudando-se as estruturas eletrônicas dos gases nobres, a gente consegue perceber que todos os gases nobres têm a sua última camada completa, tá? Começando pelo hélio. O hélio só tem uma camada, que é a camada K, e ela tem 2 elétrons. A gente sabe que no subnível S só cabem 2 elétrons, então o hélio tem a sua primeira e última camada completa. Já o neônio, ele tem ali 2 camadas, a primeira e a segunda, e todas as suas camadas estão completas. O argônio tem a primeira, segunda e terceira, todas as suas camadas completas. O criptônio tem a primeira, segunda, terceira e quarta, tendo as suas camadas completas com 8 elétrons. Olha, vamos contar, última camada, 2 mais 6, 8. Última camada, 2 mais 6, 8. Última camada, 2 mais 6, 8. Última camada para o xenônio, que tem quinto período aí, 2 mais 6, 8. E última camada para o radônio, que vai ser o sexto período, 2 mais 6, 8. Então, teoria do octeto quer dizer o seguinte, que os gases nobres têm aí 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que não tem 2 camadas para caber subnível S mais P. Então, o hélio ele vai ter aí a sua estabilidade alcançada com 2 elétrons apenas. Mas os demais vão aí ter 8 elétrons na sua última camada, que a gente chama de camada de valência. Por que camada de valência é a camada mais importante, a gente diria? É porque vai ser nessa camada, a última camada mais externa de um átomo, que vai ocorrer as ligações químicas. No caso dos gases nobres, por eles terem a última camada completa, eles vão acabar se isolando dos demais elementos. Mas o restante da tabela periódica, por não ter a última camada completa, vai fazer aí diferentes associações, vai fazer combinações, vai fazer negociações de perda, ganho ou compartilhamento de elétrons para conseguir ter essa característica que os gases nobres têm naturalmente.
Então, nós podemos perceber que todos os gases do grupo 18 da tabela periódica, com exceção do hélio, e eu expliquei por quê, mas todos os outros têm 8 elétrons na sua última camada. Como esses gases pareciam não formar ligação com outros elementos, aí os cientistas deram o nome de gases nobres, porque eles representam a nobreza, é como se eles não precisassem de outros elementos químicos para ser estáveis. E estudando os demais elementos, os cientistas perceberam também que ao formarem ligações, esses outros elementos também atingiam a 8 elétrons em sua última camada. Então, assim, foi uma condição para um átomo possuir estabilidade é ele adquirir 8 elétrons na sua última camada. Por isso que a última camada normalmente vai participar das ligações químicas. Isso, então, é regra do octeto. Então, se alguém te perguntar assim, o que é teoria do octeto? Você vai dizer, é quando os elementos químicos fazem negociações para atingir 8 elétrons em sua última camada. Os gases nobres não fazem porque já tem 8 elétrons na sua última camada. Então, uma exceção seria aí o gás hélio, que não tem camada suficiente para ter 8 elétrons. Ele se estabiliza com 2 elétrons. Tá, professora, todos os elementos químicos obedecem à regra do octeto numa ligação? Não, existem exceções. Porém, a grande maioria se aplica a essa regra, tá? Então, por isso que vale a pena estudá-la, porque ela ajuda a gente a compreender muito como a matéria se combina para formar aí diferentes substâncias. Um átomo, para adquirir estabilidade, ele deve possuir a camada fechada, ou seja, está com 8 elétrons em sua última camada, ou 2 elétrons na camada K, desde que essa seja a camada de valência. Então, esse exemplo aqui, ele está falando, na verdade, do hidrogênio. O hidrogênio não tem número atômico 1, então ele só tem um S1, ele tem só uma camada, só o subnível S. Para ele ficar estável, ele vai ter que alcançar aí 2 elétrons na sua última camada, para poder fechar essa camada. Então, hidrogênio e hélio só tem uma camada. Os demais aí vão buscar atingir o octeto. Então, vamos ver alguns exemplos. A família 1A, ou seja, a família 1, com o exemplo aqui o sódio, queridinho da família 1. A distribuição do sódio é essa. E na camada, por camada, isso aqui é a distribuição pelo diagrama de Pauli, lembra? Vai ser aí uma distribuição considerando nível e subnível. Agora, se eu considerar só camadas, eu vou olhar o quê? Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda 8, na terceira 1. Observa que a sua última camada é essa aqui, é a terceira, né? Imagina lá o sódio com núcleo positivo e com alguns nêutrons, 11 prótons e nêutrons, 12 nêutrons, na verdade, e ele tem lá, primeira camada, tá parecendo um abacate, mas não é, é o sódio. Ele tem a primeira camada com 2 elétrons. Na segunda camada, ele vai ter 8 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a rainha do desenho ataca novamente. Eu arraso nisso. Na terceira camada, ele só tem 1 elétron. Ótimo. Vocês conseguem observar que se ele abrir mão dessa última camada aqui, desse 1 elétron aqui, ó, da terceira camada, ele vai passar a ter essa camada aqui, ó, como última. Então, é isso que ele vai fazer. Nessa segunda camada, ele tem 8 elétrons, mas na última ele tem 1. Se ele abrir mão desse 1 elétron, se ele cortar fora esse 1 elétron, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir ter 8 elétrons na sua última camada. E com isso ele passa a ser positivo. Por que ele passa a ser positivo? Porque ele tinha antes 11 prótons, lembra? Ele tinha 11 prótons e ele tinha 11 elétrons. Só que aí, quando ele abre mão de 1 elétron, o que ele faz? Agora ele tem 11 prótons igual, mas ele só tem 10 elétrons. Cada carga positiva compensava uma negativa, mas agora eu tenho uma carga positiva a mais. Por isso que ele fica positivo, ok? É diferente de matemática. Esse mais não quer dizer que ele ganhou elétron, não. Quer dizer que ele perdeu elétron, descompensou, tá? Positivo,
negativo. Estava equilibradinho. Só que aí, ó, ele perdeu um negativo. Agora ele está com excesso de positivo. Então, essa carga positiva se sobrepõe. Por isso que ele fica positivo. Tá certo? Mas mesmo ficando positivo, ele tem aí 8 elétrons na última camada. Ele quer fazer esse negócio. Tá? Então, o sódio perde um elétron para adquirir o octeto. Os elementos químicos da família 2A, os alcalinos terrosos, como por exemplo o magnésio, que é vizinho aí do sódio, ele vai ter a configuração eletrônica bem parecida com a do sódio, só que agora ele tem uma letra a mais, porque o sódio é 11, o magnésio é 12, então vai terminar em 3s2. É a mesma história. 3 camadas, 2 elétrons na última e 8 na penúltima. Se ele jogar fora essa última camada dele com 2 elétrons, se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 8 na sua nova última camada, tá certo? E ele vai ficar parecido com o neônio, ele vai ser o neônio da China, vai ser uma imitação aí do neônio. Então, ele vai se tornar aqui o cátion magnésio 2+. De novo, o magnésio, ele não tinha 12 prótons e 12 elétrons? Tinha, professora. Só que se ele perder 2 elétrons, agora ele vai ter o quê? 10 elétrons. Então, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Então, era equilibrado. 12 prótons, 12 elétrons. Beleza. Quando ele perde um elétron, outro elétron, há um desequilíbrio. Então, agora ele tem mais carga positiva do que negativa. Por isso que ele fica positivo, tá certo? Ele perdeu, virou um cátion. Lembra? Quem perde cátia, ganha Ana. Quem perde elétron, vira cátion. Quem ganha elétron, vira ânion. Aí a gente está vendo aqui os cátions primeiro. Família 3A, o grupo 3. O exemplo clássico dessa família é o alumínio, que vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Terceira camada dele aqui, ó, tá com 3 elétrons, tá certo? É a mesma história. Se o alumínio jogar fora essa camada aqui, ó, ele passa a ter uma nova última camada com 8 elétrons. Então, ele vai achar isso interessante, ter a última camada completa. Então, ele vai perder 3 elétrons para adquirir o octeto. E, de novo, o alumínio, olha só, o alumínio número atômico 13, o alumínio, ele normalmente tem 13 prótons e 13 elétrons. Se por acaso ele perde 3 elétrons, se ele joga fora 3 elétrons, agora ele vai ter o quê? 10 elétrons, né? Todos eles fazendo negociações para ter 10 elétrons, para ficar parecido com o neônio, tá certo? Então, vamos lá. 13 prótons, 13 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, agora são 13 prótons e 10 elétrons. Então, observa, não está mexendo com núcleo, não está mexendo com próton, está mexendo só com elétron. Então, ele perdeu elétrons. Por perder elétron, ficou mais positivo, desequilibrou as cargas. Agora, ele é mais positivo do que negativo. Então, ele passa a ser aí o Al3+, tá certo? Para poder atingir a regra do octeto. Família 5A, o grupo 15. Esses aí vão começar a se comportar diferente. Quanto mais no início da tabela, mais tendência de perder elétrons. Quanto mais no fim da tabela, e fim da tabela a gente vai considerar até a família 17, tá? Maior a tendência de ganhar elétrons. Professora, mas por que vamos considerar até a família 17 e não até a família 18, se são 18 famílias? Porque a família 18 é a nobreza da tabela. É a galera que nem perde, nem quer, não quer perder e não quer ganhar. Para eles estão, ó, tranquilo e favorável do jeito que são. Mas vamos lá. Família 15 ou 5A. Família 15, pegamos o exemplo aqui, o nitrogênio tem essa distribuição eletrônica, ele tem 2 camadas, na sua última camada ele tem 5 elétrons. Sacou? 2 em S, 3 em P, 5 elétrons. Ok. Para ele, é mais fácil ganhar 3 elétrons para chegar a 8. Se ele ganhar aqui, ó, mais 3 elétrons, ele tem 5. Se ele ganhar mais 3, ele chega a 8. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai, então, recebendo 3 elétrons desses átomos que querem perder. Um átomo quer perder, se aproxima dele que quer ganhar e, ó,
rola a química, tá certo? Então, vai acontecer isso. O nitrogênio vai formar ânions com carga N com carga menos 3. Por exemplo, nitrogênio, número atômico 7. O que ele tinha? 7 prótons e tinha 7 elétrons. Beleza. Se ele ganhar mais 3 elétrons, se 3 elétrons entrar nessa história aqui, ó, agora ele tem 10 elétrons. Tendo 10 elétrons, ele tem 3 cargas negativas a mais. Então, lembra, 7 prótons, 7 elétrons. Quando ele ganha mais 3, ó, a carga negativa se sobrepõe. Por isso que ele fica negativo, tá bom? É diferente da matemática. Menos 3 não significa que ele perdeu 3 elétrons. Não. Significa que ele ganhou 3 elétrons, agora ele tem mais elétron do que próton. Belezinha? Outro exemplo, família 16, a família do oxigênio. O oxigênio, vizinho do nitrogênio, tem um S2, 2S2, 2P4. Ótimo. O que ele vai fazer? Se ele tem 6 elétrons na última camada, e eu estou contando aqui, ó, 2S, 2P, ele vai precisar ganhar quantos elétrons? Sacou, né? 2 elétrons. Então, se ele ganha 2 elétrons, ele vai aí ficar com 8 elétrons. Todo mundo querendo parecer um neônio que tem 10 elétrons na última camada, observa. Todo mundo fazendo peripécias aí para ser uma imitação do neônio. Então, o oxigênio forma ânions 2-. Por quê? 8 prótons, 8 elétrons. Se ele ganhar mais 2 elétrons, ó a carga negativa subindo. Então, ele está com excesso de elétrons. Por isso, ele fica negativo. Tá certo? Acho que deu para pegar, né? Mais um exemplo da família 17. O flúor, vizinho do oxigênio. O flúor tem 2 elétrons na primeira camada e 7 na segunda. Para ele tá facinho de chegar a 8, é só ganhar mais um elétron. Se ele ganhar mais um elétron, ele fica com a carga menos 1, eu posso expressar por menos, tá certo? Ó, então o flúor, quando ele estava neutro, normal lá, ele tinha 9 prótons e tinha 9 elétrons. Se chegar mais um elétron aí na história, ele vai passar a ter agora 10 elétrons, tá certo? 10 elétrons. Tendo 10 elétrons, ele está com uma carga aí, ele fica com uma carga negativa, tá? Ou F-, que eu posso dizer. E na natureza, as substâncias vão buscando o estado energético mais estável, ou seja, de menor energia. Isso que a gente fala, ganhar ou perder elétrons, é para ter menos energia, é para ser mais estáveis. Tá? Lembra dos elétrons lá energéticos? Eles querem ficar tranquilo, de boa. Então, para isso, eles fazem essas negociações. Ok. Ligações iônicas. Gente, ligação é porque se une, tá? É uma junção, uma combinação. Iônica, obviamente, vem de quê? Vem de íons. Então, é ligação entre íons. Vai ser ligação por cargas eletrostáticas, positivos atraindo negativos e vice-versa. Tá? Então, aqui nós temos os metais. Na tabela periódica, a gente tem os metais, que é a maioria dos elementos químicos. Os ametais. Os metais vão perder elétrons. Quem perde cátion, ou seja, quem perde elétrons viram cátions, e quem ganha elétron vão ser os ânions. Nunca confunda isso. A gente já estuda isso desde o nono. Essa aula é basicamente uma revisão. Então, vamos lá. Os átomos se unem a partir da transferência de elétron. Lembra esses carinhas que querem perder elétron? Eles vão dar elétron para esses carinhas que querem ganhar. Basicamente é isso. O elétron se transfere de um átomo para o outro. Transferência de elétron. Um átomo ganha e o outro perde elétron para obter o octeto. E essa família aqui, do meio, eles vão assim compartilhar elétrons, apenas fazendo ligações que não são do tipo iônica, tá? E tendem a formar ligações covalentes. Como eu acabei de falar, não são ligações iônicas. Vamos ver algumas características. Ligações iônicas são as ligações que ocorrem a partir da transferência de elétrons de um metal para um ametal. Metais perdem, formam cátions, ficam positivos. Beleza. Ametais ganham. Os ametais
ganham elétrons, formam ânions, ficam negativos. Representação de Lewis, opa, uma coisa diferente aí. Olha só, Lewis, a gente vai falar agora sobre quem foi Lewis, mas o que é a representação de Lewis? É aquele tipo de escrita em que a gente coloca os elétrons, a gente mostra os elétrons saindo de um lugar e indo para outro. Então imagina aqui, ó, o sódio está na família 1A, tem um elétron na sua última camada, quer dizer que ele tem 10 elétrons lá para dentro, mas na última camada dele, que é a terceira, tem um elétron. E o cloro tem também os seus elétrons lá dentro nas camadas mais internas, só que na última camada, que é a camada de valência, ele tem 7. Então, o sódio doa esse elétron para o cloro. Então, vai ficar assim, o sódio se torna o cátion sódio e o cloro se torna o ânion cloreto. E aí, o sódio aqui não tem mais o eletrinho na última camada e o cloro, né, vai ganhar esse um elétron aqui. Então, esse vermelhinho aqui, ele não pertencia ao cloro, foi ganhado. E aí, a gente tem a formação do cloreto de sódio. Então, o sódio passa a ter uma carga positiva, porque perdeu o elétron, o cloro passa a ter uma carga negativa, porque ganhou o elétron. E a combinação disso vai ser o retículo cristalino, que a gente chama de sal de cozinha, ou NaCl, cloreto de sódio. Observe uma coisa curiosa. Os verdinhos aqui são os ânions e os roxinhos são os cátions. Os ânions geralmente são maiores do que os cátions, tá certo? Porque os cátions perderam o elétron. Quando perde, ele diminui de tamanho, ele fica menor, se contrai mais. E os ânions, quando recebem elétrons, eles ficam maiores, tá certo? Então, um ânion sempre vai ser maior do que um cátion. Um ânion vai ser maior do que o átomo que o originou. Um cátion vai ser menor do que o átomo que o originou. E falando de Lewis, né? Gilbert Newton Lewis foi um cientista e um químico norte-americano que estudou na Universidade de Harvard. De 1907 a 1912, ele foi professor de físico-química no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. E em 1912 mudou-se para a Universidade da Califórnia, onde foi professor de química e reitor até morrer. Propôs o nome fóton para o quanto da radiação luminosa em 1926 e introduziu o desenho da camada de valência dos respectivos átomos, sendo esse novo conceito de fundamental importância para a gente entender a ligação iônica, que acabou por facilitar a visualização da troca de elétrons entre os íons. Então é aquilo que eu acabei de mostrar, a gente tinha lá o sódio com um eletrinho, né, que Lewis representa como bolinhas, cada elétron representado com bolinhas, e a gente tinha o cloro lá com 7 elétrons na última camada, né, e aí pela notação de Lewis, pela representação de Lewis, então o sódio doa esse elétron aqui para o cloro. Então essa representação que a gente escreve os elétrons, isso que vai gerar o NaCl. Essa representação aí é chamada notação de Lewis. Ela é usada não só para ligação iônica, mas para covalente também. E fique atento, pessoal, a ligação iônica é também chamada, você pode encontrar em outras questões, como ligação eletrovalente ou heteropolar, tá? Nas ligações, as substâncias são neutras, pois as cargas se anulam. Isso é importante. Ó, imagina aqui um magnésio. Está na família 2A, tem 2 elétrons na última camada. Quando ele se liga ao cloro, ele vai precisar de 2 cloros para ele doar um elétron para cada cloro, tá certo? Então, o magnésio ele não perde 2 e o cloro não recebe sempre 1, então o magnésio precisa de 2 cloros. Um elétron ele doa para cá, o outro elétron ele doa para cá. E a substância formada vai formar o cátion magnésio 2+, e vai formar aí 2 cloretos, né? Então, a substância final vai ser essa, MgCl2, cloreto de magnésio. Então, não vai ficar nunca assim, ó, um erro muito comum que os alunos fazem, assim, ó, Mg2+, Cl-1. Não, se eu ligar
a substância química, não pode ter aí carga final, tá certo? Então, vai ser MgCl2. Vou até colocar aqui mais próximo para vocês compreenderem. Vai ser MgCl2 sem carga, nem em cima, nem embaixo, nem em canto nenhum. Porque as substâncias se ligaram para anular as cargas. Os positivos se atraem pelos negativos e não pode ficar sobrando, porque eles já estavam estáveis, sem sobrando carga. Para isso que eles se unem, para neutralizar as cargas, tá? Então, por isso que é do tipo ligação eletrovalente ou ligação por atração eletrostática, porque positivo atrai negativo. Então, galerinha, vou ficando por aqui. Essa foi a primeira parte desse assunto. Não esqueça de acessar o segundo vídeo, a segunda parte, para nós continuarmos esse assunto. Beijos e fiquem bem!